Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse acesa. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2 e 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Minha irmã e meu irmão, mais uma vez uma saudação especial e afetuosa a você que faz nessa manhã da sua casa uma extensão da casa de Nossa Senhora da Piedade. Invocamos bênçãos desta querida mãe que intercede a nós junto a seu filho para a sua vida, onde quer que você se encontre neste momento. Na sua casa, no seu trabalho, nas suas dificuldades, os nossos anseios, tudo seja envolvido pelo manto de Nossa Senhora, a nossa querida padroeira. Seguimos nossa aventura nesses dias na carta aos Romanos. Este esforço do apóstolo Paulo de esclarecer o significado da fé professada. É este o cuidado de Paulo quando se dirige aos romanos. A fé assumida, a experiência de Cristo já feita, batismo, comunidade e celebração, tem sempre algo de novo a nos ensinar. Há sempre algo a ser aprofundado para que a gente seja capaz de alcançar. É esse o esforço do apóstolo Paulo, a plenitude do conhecimento de tudo aquilo que nos foi alcançado em Jesus Cristo. Na carta aos Romanos, Paulo insiste: recebemos um grande banho da graça. A graça superabundou em nós, a graça chegou até nós. É nosso desafio acolher pela fé. A fé é, por um lado, um dom, implantada dentro de nós no dia do nosso batismo, a eleição que o olhar, que o amor de Deus, no sacrifício de Jesus Cristo, trouxe a cada um de nós. Mas é também uma resposta. Algo daqui do nosso coração, do seu coração, em direção a Deus, deve ser produzido. A fé é generosidade, é graça. Não é que Deus espere algo de nós como uma recompensa. Mas é natural que este grande presente que nós tenhamos recebido, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos moradas de Deus, de recebermos a graça de Deus, nos comprometa a uma resposta, a uma prática de vida. É por isso que Paulo, na leitura que nós escutamos, assim diz: embora não mais sob o jugo da lei, sobre a escravidão do pecado, porque tudo isso passa, segundo o apóstolo Paulo, quem encontrou-se com a graça não busca a salvação na lei e nos mandamentos e não está mais sobre o jugo do pecado, porque foi libertado por Jesus Cristo. Embora não mais presos a esta escravidão, devemos nós obedecer de coração, diz o apóstolo Paulo, no versículo 17, da leitura que nós escutamos ontem, obedecer de coração. Aqui está se cumprindo a profecia de Ezequiel. Ezequiel, tendo contemplado os mistérios de Deus, assim diz que haveria um tempo em que o Senhor arrancaria do coração humano um coração de pedra. Tirarei de vosso peito este coração de pedra, diz a profecia de Ezequiel, e no lugar colocarei um coração de carne. Assim amareis os meus preceitos. O amor da vontade de Deus é o grande fruto da santificação que a graça do Senhor Jesus Cristo nos trouxe. É que em Adão, segundo o pecado dos nossos primeiros pais, é que na estrutura da lei
temos a impressão de que somos inimigos de Deus, de que a vontade de Deus é adversária à nossa vontade, à nossa realização. Mas não sobre o regime da graça que nós recebemos. Sobre o regime da graça que recebemos, ganhamos um coração sensível. Um coração de carne, um coração que é capaz de perceber quem está à nossa volta e, sobretudo, um coração que apaixona-se por Deus, um coração de carne. E é por isso que nós podemos obedecer com suavidade, cumprir com prazer, como cantávamos ainda há poucos dias, a vontade de Deus. A graça, esta graça que nos faz obedecer de coração, habita dentro de nós e nos convence a partir de dentro. Todos nós temos essa preocupação de fazer a vontade de Deus, não é? A gente escuta coisas na celebração da missa, temos uma orientação, lemos algum livro, buscamos a santidade e desejamos nos comportar melhor, e isto é muito bom. Só que é preciso tomar consciência de que a graça que nos convence a partir de dentro. Lá onde for difícil obedecer à vontade do Senhor, clame pela graça. A graça deve vir em auxílio da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. A graça que já nos habita para que seja bom, para que seja agradável fazer a vontade de Deus e nós não imaginemos que a vontade de Deus se opõe à nossa, que o querer de Deus violenta o nosso querer e que Ele é nosso inimigo. Não, é nosso amigo e não nos custa. Muito pelo contrário, gera paixão dentro de nós obedecê-lo. E a graça também deve ser compreendida como aquela que antecede. É a graça de Deus que antecede os nossos caminhos. Insisto, como insiste o apóstolo Paulo, confiemos mais na graça. Eu tenho a impressão de que às vezes a gente desanima porque conta só com as nossas forças, porque quer que tudo siga o nosso plano, o nosso script. Não. O mestre deste grande teatro que é a nossa vida é Deus. É Ele quem vai ajustando as peças, quem vai compondo as coisas. Confie na graça do Senhor, que age ao seu lado, acima de você, antes de você, dentro de você. É a graça que antecede, é a graça que motiva e que nos ajuda a cumprir o que é o essencial dos mandamentos e da vontade de Deus. No versículo 22, agora, da leitura que nós escutamos hoje, diz o apóstolo Paulo: agora, porém, libertados do pecado, desta escravidão de que falava, frutificar, devemos ser como escravos de Deus, frutificando para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Esse conceito, essa metáfora que o apóstolo Paulo usa, pode parecer embaraçoso, né? E até entrar em contradição com o que eu acabo de dizer. O nosso serviço a Deus não é um serviço doce, nós não somos motivados e convencidos a partir de dentro. Como é que Paulo pode dizer que nós nos tornamos escravos de Deus? Pois bem, entendamos assim. Esta escravidão de que fala o apóstolo Paulo não é aquela escravidão que vem à nossa cabeça, não é? Como a atrocidade daquilo que aconteceu no nosso país e também aqui na América Latina, sobretudo, e que deixa marcas ainda hoje na nossa população e que forja corações preconceituosos ainda hoje que discriminam por tom de pele. Não é disso que o apóstolo Paulo fala com relação à escravidão. A escravidão aqui tem a ver com uma dependência profunda da parte de Deus. E não é uma dependência de violência, entendamos assim. Quando a graça de Deus habita em nós e nós tomamos consciência dela, nós percebemos que o Senhor é o nosso único necessário. Entendem? É neste sentido que devemos interpretar a escravidão de que fala o apóstolo Paulo. É a escravidão de perceber que a nossa vontade não é só nossa, mas ela é preenchida pela vontade de Deus. De entender que nós estamos em união com o Senhor nosso Deus e de que estamos todos entregues a Ele. É a escravidão de uma dependência. Um exemplo claro para aprofundar a essa metáfora do apóstolo Paulo é a relação que uma criança pequena nutre com a sua mãe. Você que é mãe ou vê uma mãe dentro da sua casa ou andando na rua, percebe que basta a mãe sumir e a criança já se desespera. Há uma dependência de amor. A criança não consegue entender como é que ela vai conseguir sobreviver longe do abraço, longe do cuidado da mãe. Pois bem, esta é a escravidão
esta dependência, esta entrega profunda que o apóstolo Paulo diz que nós devemos ter diante de Deus. Os nossos olhos, como dizem os salmos, devem estar fixos no Senhor, como os olhos do escravo estão nas mãos do escravo, como os olhos da escrava estão nas mãos da sua senhora, até que o Senhor tenha piedade de nós. Por quê? Dependemos do Senhor. A santidade nos oferece uma compreensão contrária, não é? Porque quando nós vamos crescendo neste mundo, a gente vai se tornando independente dos nossos pais, do colo dos nossos pais, das finanças dos nossos pais, vamos amadurecendo. Mas o amadurecimento da santidade é o contrário. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós assumimos a estatura de Cristo, mais nós nos encontramos dependentes de Deus, mais a vontade de Deus conta dentro de nós. A vontade de Deus é importante na sua vida? Você conta com Ele? Pede a Ele, confia nele, se entrega a Ele? Pois bem, diz o apóstolo Paulo, devemos nós estarmos todos dependentes de Deus. E aqui, nesta escravidão que na verdade é uma entrega de felicidade, é a mais profunda liberdade, porque sendo todo do Senhor, nós nos encontramos livres, nós somos felizes. E é isso que nós cantamos no Salmo. Feliz quem a Deus se confia, olha só, feliz quem a Deus se entrega, feliz quem é todo para Deus. E o Salmo usa uma metáfora belíssima, que aquele que se confia a Deus, aquele que anda conforme a lei do Senhor Deus, esta lei inscrita nos nossos corações, com a caneta que é a graça, nos faz ser semelhantes a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Esta árvore dá sempre frutos, diz o Salmo que nós proclamamos, que nós cantamos. E olha que coisa interessante. Fala desta vitalidade, desta alegria, em oposição ao que nós experimentamos quando nos afastamos da lei do Senhor Deus, da presença de Deus, do amor de Deus. Nós nos tornamos cansados, não é? Exaustos. Tudo nos tira a paciência, tudo é motivo de reclamação e de murmuração. É isso, né? Nossas ambições, nosso egoísmo, nossa arrogância, nosso grito de liberdade que nos faz imaginar que não precisamos de contar com Deus, nos seca, não é? Quando o nosso dia é feito e pensado só a partir dos nossos planos, quando olhamos só para nós, quando não temos tempo para rezar, para estar com Deus e com Nossa Senhora, a gente cansa, se desmotiva. É preciso aproximar-se do Senhor para receber esta vitalidade, esta felicidade que nós experimentamos quando nos deixamos encontrar por Deus. E diz o Salmo, eis que tudo, aquele que e aquela que experimentam Deus, que são robustecidos por Deus, que recebem a vitalidade da graça de Deus, tudo que Ele faz vai prosperar. Aqui, atenção, a prosperidade da nossa vida que nós tanto buscamos e que devemos buscar, deve vir da nossa proximidade de Deus, e não só do nosso esforço, porque não raro o nosso esforço, a nossa vontade, nos torna egoístas, preocupados, ansiosos e, portanto, cansados, ao contrário desta árvore de que fala o Salmo. E, por fim, queria refletir sobre o Evangelho, fechando este tema de que estamos conversando, do que significa estar todo entregue para Deus. O Cristo diz que o que Ele veio trazer a este mundo é uma divisão. E aí, mais uma vez, a gente se encontra diante de algo embaraçoso, mas como assim? Cristo não veio para trazer união entre nós, não é para que nós estejamos melhores na nossa família? Entendamos, não é que Cristo esteja dizendo no Evangelho que Ele veio trazer confusão. Nenhum de nós poderá ler estas páginas do Evangelho e ter desculpas para brigar a sogra com a cunhada, o pai com o filho, a mãe com o filho. Não é que Cristo esteja querendo dizer que Ele veio trazer confusão. O que Ele está querendo dizer é que, inevitavelmente, quando nós nos aproximamos dEle, nos tornamos discípulos dEle, impõe-se uma divisão. Não é possível ter as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, não é possível se comportar da mesma maneira. É preciso que nossa vida dê testemunho 24 horas da graça do Cristo que habita em nós. Então, o que Ele está querendo nos ajudar a perceber é que a gente tem que olhar para a nossa vida e ser capaz de fazer discernimentos.
e colocar tudo, relativizar tudo diante do nosso dever de dar testemunho do Cristo, não se importando, inclusive, quando os que convivem conosco ainda não conseguem compreender isso. Quer dizer, o amor a Cristo, a vontade de servir a Cristo, o desejo de dar testemunho de Cristo, inevitavelmente irá nos destacar. E às vezes isso poderá gerar desconforto e incômodo. O que Cristo está dizendo é, quando fala que veio lançar fogo sobre a terra, é que o seu Espírito que inflama no nosso peito, inevitavelmente irá nos colocar com uma postura que não raro irá na contramão da postura do mundo. Está nos ajudando a dizer assim, olha, não tenham medo de dar testemunho de mim. Não tenham medo de ser um pouco diferentes da lógica do mundo, da lógica das pessoas que não me conhecem. Confiem na minha graça, confiem no fogo do Espírito que eu lhes concedi. Porque é para isto mesmo que eu vim a este mundo, para separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, aquilo que é conforme a vontade do meu Pai e aquilo que se opõe a ela. Peçamos a Nossa Senhora, do alto dessa basílica, santuário, lugar de tantas graças, que o fogo do Espírito Santo inflame os nossos corações e que assim como ela, a Mãe da Piedade, discípula fiel, nós sejamos dóceis à voz do Cristo, a ação do Espírito que fala em nós e que nos inclina a fazer a vontade de Deus, que trará ao nosso coração a felicidade que tanto procura. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Confiemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: